Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. Illo tempore dixit Iesus turbis parabola manc, simile factum est reium celorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo, cum autem dormirent homines venit inimicus eius, et super seminavit zizania in medio tritici et abiit. Cum autem crevisset herba et fructum fecisset, tunca paruerunt et zizania. Accedentes autem servi patris familias dixerunt ei, Domine, non è bonum semen seminasti in agro tuo, unde ergo habet et zizania, et aetinis, inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei, vis imus et colligimus ea, et ait, non, ne forte colligente zizania eradicetis simulo cum meis et triticum. Sinite utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus, colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum, triticum autem congregate in aureum meum. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, portanto, como eleitos, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito, e tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus Pai. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: seu campo, de onde veio então o joio? Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a missa de hoje
deste quinto domingo depois da Epifania está revestida do pensamento, da mansidão, da paciência para com o próximo. Já as primeiras palavras do introito dessa missa nos dizem: os meus pensamentos, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Então, tão característico é isso no agir de Deus, ou seja, esse pensamento de paz, essa paz interior, a verdadeira tranquilidade da alma, que certos santos usam esse critério como meio para discernir se a mão de Deus está ou não em uma dada situação. Então, tem muitos momentos que na hora de tomar uma decisão, a pessoa está muito perturbada, ou seja, ela não tem uma certa tranquilidade interior, ela não consegue agir com uma certa paz. Então, Santo Inácio de Loyola, por exemplo, São Francisco de Sales também, eles nos ensinam que Deus nunca é a causa da perturbação. Então, digamos que alguém cometeu um pecado considerável, não necessariamente grave, mas considerável. Se a pessoa perde a tranquilidade da alma, mesmo ao chorar o seu pecado, esse tipo de pensamento não vem de Deus. Ou vem do demônio, ou vem do mundo, ou vem de nós mesmos. Mas Deus sempre inspira a paz e a tranquilidade interior. Os meus pensamentos são pensamentos de paz. Então, quando nós seguimos fielmente o querer de nosso Senhor Jesus Cristo, um dos mais belos frutos dessa fidelidade a nosso Senhor é a mansidão, a brandura com a qual tratamos o próximo. Então, São Paulo, na epístola de hoje, nos pede que suportemos com paciência uns aos outros, que nos suportemos mutuamente nos nossos defeitos, ao carregarmos os defeitos uns dos outros com paciência. Mas também na epístola aos Romanos, São Paulo diz o seguinte: não queirais ser sábios aos vossos olhos, não torneis mal por mal a ninguém, procurando fazer o bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Se é possível, tanto quanto depende de vós, ou seja, enquanto se exige um esforço da nossa parte, tende paz com todos os homens. Não tireis vingança pessoal, ó caríssimos, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu farei justiça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E é interessante porque é muito característico dos verdadeiros discípulos de Nosso Senhor a retribuir o mal com o bem. Porque retribuir o mal com o mal, os pagãos também fazem isso. Retribuir o bem com o bem, eles também fazem isso. O que é que tem de diferente no cristianismo? Saber retribuir o mal com o bem. E isso constantemente será feito por meio da virtude da mansidão. Infelizmente, às vezes nós menosprezamos o poder da mansidão. Às vezes nós pensamos que ser manso é ser fraco, e não é de forma alguma isso. Quando a mansidão é sincera, ao invés de tornar a pessoa mais fraca, ela a torna mais forte. Ou seja, na verdade, com a mansidão, por causa da doçura das ordens daquele que é manso, os que a ele estão sujeitos não resistem aos seus pedidos. A força e a atração da mansidão é tal que nenhum coração é capaz de resistir às solicitações dela. Então, como diz uma das antífonas, que nós cantaremos em breve, quando nos prepararmos para o Natal: suaviter et fortiter disponens omnia. Com suavidade e força, a sabedoria de Deus dispõe todas as coisas, com suavidade e força. E assim foi a vida de Nosso Senhor nessa terra. Tão grande era a força de atração de seus pedidos que os apóstolos, para segui-lo, bastou que ele tivesse chamado uma vez para que eles tudo largassem e se pusessem a segui-lo. Tão forte era
a mansidão de Nosso Senhor, que um pedido bastava para que a pessoa largasse tudo que ela estava fazendo para seguir a Ele. E não era um seguir triste, pesado, rancoroso. Era tão doce receber uma solicitação de Nosso Senhor que se tornava irresistível na sua mansidão o seu pedido. Ou seja, ao invés da mansidão tornar a pessoa mais fraca, ou seja, muitas vezes a força, sobretudo sobre outras pessoas, quando se trata de alguém que governa os outros, a força muitas vezes se manifesta mesmo nessa capacidade de ser obedecido, mas ao invés da mansidão tornar a pessoa mais fraca, no caso, Nosso Senhor, tornava mais forte, porque quanto mais manso ele era, mais irresistível era um pedido seu. Então, quantas e quantas pessoas no Evangelho a gente percebe ficavam dias sem comer para não perderem uma só palavra que saía da boca de Nosso Senhor. Então, tão doce, tão forte e tão suave era o coração de Nosso Senhor, que as pessoas, para escutarem Ele falando, eram capazes de passar dias e dias sem comer. Inclusive, quando Nosso Senhor faz o milagre da multiplicação dos pães, Ele comenta com os apóstolos que essa multidão já está há dias sem comer. Tão atraente era Nosso Senhor, que parece que aquelas pessoas se esqueciam de comer, de tão bom que era estar com Ele. Tal é a força da mansidão. Só que essa mansidão, ela vai ter que se manifestar particularmente de duas formas. Seja para com o próximo, seja para conosco. Então, para com o próximo, nós temos, por exemplo, o grande exemplo de São Francisco de Sales. Imagino que muitos de nós já tentamos converter não católicos de várias formas, nem sempre de uma forma muito mansa, mas tem um episódio interessante na vida de São Francisco de Sales, em que ele converteu algumas pessoas sem querer. De fato, como São Francisco de Sales já estava convertendo muitos calvinistas na região em que ele trabalhava, em que ele fazia seu apostolado, os calvinistas começaram a se preocupar, começaram a achar que eles pouco a pouco iriam perder seus adeptos. Então, contrataram alguns membros da seita deles para assassinarem São Francisco de Sales. Então, alguns calvinistas foram até São Francisco de Sales, e como todos sabiam que era muito fácil ter acesso a ele, bastava chegar na casa dele e bater na porta, que ele atendia todo mundo. Então, eles esperavam que no momento de São Francisco de Sales abrir a porta, eles iriam poder apunhalar ele. Seria uma presa muito fácil. O que aconteceu? De fato, eles foram até São Francisco de Sales, bateram na porta, São Francisco de Sales abriu a porta e no momento em que iriam atacar ele, eles se converteram, porque no rosto de São Francisco de Sales, eles nunca estava tão bem impressa a imagem da bondade de Nosso Senhor, que eles reconheceram que não tinha como a religião dele ser falsa. Então, tão revestido da mansidão de Nosso Senhor estava São Francisco de Sales, que bastava um olhar sobre ele para se converter. Se com São Francisco de Sales era assim, imaginem o que deve ter sido nessa terra olhar para Nosso Senhor, ou então para Nossa Senhora. Então, sem dúvida, essa mansidão de São Francisco de Sales foi o grande segredo para converter protestantes na sua época. A gente sabe que ele teve um apostolado particular junto dos calvinistas, e no final da sua vida, ele tinha convertido mais de 70 mil protestantes. Inclusive, o Papa comentou isso no momento de canonizar São Francisco de Sales. E o próprio São Francisco de Sales dizia: se atraem mais moscas com uma colher de mel do que com uma colher de vinagre. Então, quais as dicas que ele nos dá para exercermos essa mansidão para com o próximo? Primeira coisa que ele nos indica, nós devemos olhar para Nosso Senhor naquela situação específica que enfrentamos. Ou seja, nós nunca podemos desviar o nosso olhar do olhar de Nosso Senhor sobre as dificuldades concretas que enfrentamos,
mesmo, e diria mesmo, sobretudo, nas famílias. Então é interessante porque o Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala do joio e do trigo, né? Os servos do dono do campo plantaram o trigo e o inimigo veio, quando eles estavam distraídos, e plantou o joio. Então vieram perguntar para o mestre: o que devemos fazer? Devemos arrancar o joio? E o mestre disse: não, a fim de que não tenha perigo de arrancar com ele também o trigo. Então, deixai-os crescerem juntos, o joio ao lado do trigo. Então, alguns santos, eles explicam que certos males, né, Deus permite que cresçam ao lado dos bons, particularmente, a fim de exercer a virtude deles. Então, muitos santos não iriam brilhar pela virtude da paciência se não tivessem pessoas ao lado deles para exercitarem a paciência deles. Tinha uma senhora na França, uma das fundadoras do Carmelo na França, que São Francisco de Sales admirava ela profundamente, considerava ela como uma santa, e de fato foi uma pessoa de grande santidade, beatificada pela igreja, a senhora, né, Madame Acarri, ou então Beata Maria da Encarnação, se eu não me engano. Essa senhora, que era tão admirada por um São Francisco de Sales, né, quando o marido dela faleceu, ela fundou um convento, justamente o Carmelo na França. Só que quando o marido dela estava vivo, ele era terrivelmente impaciente, era uma pessoa insuportável de se conviver, mas ela, desde que se converteu, né, começou a olhar aquilo com um olhar sobrenatural e se aproveitava do defeito do marido dela para crescer na virtude. Inclusive, ele dizia brincando, porque ele via que a mulher dele era uma santa, não tinha como duvidar disso, ele falava: ela vai ser santa, mas as pessoas vão se lembrar de mim porque foi eu que santifiquei ela com a minha chatice, né? Então, é interessante, tem certos defeitos que Nosso Senhor permite, né, que cresçam ao nosso lado nas pessoas que convivem conosco, a fim de exercitar nossa virtude. Então, quando a gente sofre uma dificuldade, seja em casa, seja com familiares e tudo mais, muitas vezes o nosso reflexo é ter um olhar mundano, certo? Assim como São Paulo disse, de não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, porque pagar o mal com o mal é um olhar mundano. Só que nas cruzes que enfrentamos, com frequência também temos um olhar mundano. A gente simplesmente olha para o problema, mas a gente não olha para o olhar de Nosso Senhor sobre aquele problema. Então, se passamos por qualquer dificuldade que seja de qualquer tipo mesmo, realmente nós devemos tentar enxergar por que Nosso Senhor permite que esse joio cresça ao nosso lado. Ou seja, se não tiver esse joio, provavelmente não irá crescer um certo trigo nas nossas almas, ou seja, certas virtudes. Então, assim, por exemplo, é por isso que nas famílias, muitas senhoras de família vinham pedir conselhos, né, para São Francisco de Sales, porque a maioria vivia o eterno dilema de viver brigando com o marido. A casa ficava, a partir de um certo momento, insuportável. E São Francisco de Sales recomendava isso: olhar para Nosso Senhor e nunca alimentar a briga, né? Nunca colocar mais lenha na fogueira. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Então, na medida em que a gente vai se deixando dominar por essa paz, na mansidão, nós iremos, por assim dizer, acolher a visita de Nosso Senhor nas nossas vidas, ou seja, nós teremos a bênção dele nas nossas ações. Só que a mansidão não se resume à mansidão para com o próximo. É necessário que tenhamos também mansidão para conosco. Ou seja, não só ter paciência com o joio que cresce ao redor de nós, mas também paciência com o joio que cresce dentro de nós, ou seja, os nossos defeitos que muitas vezes nós não conseguimos arrancar imediatamente. Então, novamente,
é muito importante manter o nosso olhar sobre o olhar de nosso Senhor sobre nós, inclusive na hora de corrigirmos os nossos próprios defeitos. Acredito que a mansidão para com o próximo, muitas pessoas até entendem, mas quando se trata da mansidão na correção dos próprios defeitos, a gente percebe, justamente por ser algo mais perfeito, mais elevado, a gente percebe uma certa dificuldade em deixar essa mentalidade se enraizar em nós. Então, São Francisco de Sales, na Filoteia, diz o seguinte: o arrependimento de nossas faltas deve ter duas qualidades: a tranquilidade e a firmeza, ou seja, suaviter et fortiter, com suavidade e com firmeza. Quanto a mim, se me propusesse, São Francisco de Sales, se me propusesse evitar toda ação desse modo, e ele cita como que eu não repreenderia meu coração, dizendo o seguinte: tu és verdadeiramente miserável e abominável, pois te deixaste seduzir pela vaidade depois de tantas resoluções. Que vergonha! Não levantes mais os olhos ao céu, cego, imprudente, infiel a Deus. Não era assim que São Francisco de Sales nos recomendava corrigirmos nossos defeitos. E ele continua: quisera corrigi-lo com modos compassivos. Então ele dá um exemplo. Pois bem, meu pobre coração, ei-nos de novo caídos na cilada que tínhamos resolvido evitar. Levantemo-nos de novo e livremo-nos dele para sempre. Imploremos a misericórdia de Deus, esperemos que ele nos sustente para o futuro e reentremos nos caminhos da humildade. Coragem, Deus há de ajudar e ainda faremos alguma coisa de bem. Então são duas mentalidades completamente diferentes na hora de corrigir os próprios defeitos. Lembrando, mesmo quando se trata dos nossos defeitos, Deus nunca vai inspirar perturbação. Com suavidade e com força, Ele vai nos inspirar a mudança, mas sempre com suavidade, paz e tranquilidade. Fazer isso é fazer exatamente humilde de coração. Quando Nosso Senhor nos pede para imitar o seu coração nessas virtudes, em particular, lembremos-nos que Ele sabe muito bem o que Ele nos pede. Ele sabe o que é o melhor para nós e em nenhum momento Ele nos inspirou atitudes impetuosas, violentas, sem necessidade. Claro, estou falando aqui na prática das virtudes, tem momentos em que a justiça exige, mas não está necessariamente ligado no nosso dia a dia. Que algumas pessoas vão falar, mas de fato a violência sim, isso faz parte também do cristianismo, as guerras santas e tudo mais. Estou de acordo, mas a gente não está vivendo em guerra o tempo todo, no sentido de uma guerra física, pode ser uma guerra espiritual, guerra de outro tipo, mas nessa guerra espiritual particularmente, uma guerra, um combate suave e ao mesmo tempo forte. Então, busquemos nos aproximar de nosso Senhor. É muito interessante notar que Ele não rejeitava os doentes que se apresentavam diante dele. Vinham muitos e muitos doentes e a todos Ele separava, por assim dizer, do seu tempo para atender eles, para curar as doenças deles. Então busquemos, se queremos realmente seguir nosso Senhor nesse caminho da mansidão e da humildade, manter sempre nosso olhar sobre Ele. Se Ele nos permite cruzes, olhemos para Ele, agradeçamos porque Ele vem nos visitar por essas cruzes. Nas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, busquemos enxergar isso como visitas de nosso Senhor. E talvez venhamos a dizer: mas eu sou muito fraco, é muito difícil adquirir a paciência, é muito difícil adquirir a mansidão, o que eu faço? Eu não dou conta, já tentei e não consigo. Paciência. São Francisco de Sales dizia: devemos ter paciência em adquirir a paciência. Uma vez ele começou a guiar uma religiosa que tinha um grande problema em relação a controlar a impetuosidade dela, a falta de paciência, e quando ele começou a guiar ela, ele disse: tenha calma,
para cada dia seu cuidado, daqui a 4 anos você vai começar a ver os resultados, né? Então, paciência e adquirir a paciência. Não nos tornamos santos de um dia para um outro, a não ser em caso de milagre, porque, ordinariamente falando, não acontece, certo? Então, devemos ter paciência em adquirir a paciência, e como dizia o próprio São Francisco de Sales, quando se trata de nós mesmos, devemos ter paciência em suportar nosso atraso na perfeição. Não que a gente não queira buscar a perfeição, não que a gente não busque a perfeição com muita coragem, mas com paciência e mansidão, e obviamente são coisas que devemos pedir para nosso Senhor, porque sem a graça de Deus nós nada podemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.